Graça e paz, amados irmãos. Boa tarde. Que Jesus abençoe a vida de cada irmão. Hoje nós iremos iniciar mais um novo vídeo para o canal Reflexão Cristã. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Efésios, fazer um pequeno estudo, uma pequena introdução. O livro de Efésios foi escrito no ano de 64 depois de Cristo, na primavera, pelo apóstolo Paulo na prisão. Quando foi estabelecida a igreja em Efésios foi estabelecida no ano de 54 depois de Cristo. Nosso irmão Paulo, no final da sua segunda viagem missionária, ele passou pela Ásia Menor e fez uma pequena visita em Éfeso. E a gente vamos abrir as nossas Bíblias para a gente entender um pouco em Atos capítulo 18, versículo 19, que diz assim: chegando a Éfeso, deixou ali, e ele, porém, entrando na sinagoga, pregou aos judeus. Paulo, ele entrou em Éfeso, uma tarde de um sábado. Ele, Priscila e Áquila pregaram o evangelho ali naquela localidade. E muitos irmãos ouviu a palavra do Senhor, e naquele momento os irmãos se sentiam uma grande necessidade de ter irmão Paulo para ajudar ele a respeito do nosso Senhor Jesus. E Paulo, quando ele tinha feito um voto, ele teve que voltar a Jerusalém, mas deixou ali no serviço a nosso irmão Priscila e Áquila. E quando Paulo, é interessante que quando Paulo ele sai de Éfeso, chega um outro apóstolo, outro irmão, natural de Alexandria, fervoroso no espírito, eloquente nas escrituras, pregava a respeito de Jesus com bastante precisão. Nosso irmão Apolo, judeu, ele prega o evangelho naquela localidade, desce à sinagoga, começa a pregar o evangelho, mas só que ele não conhecia o Espírito Santo. Ele tinha um entendimento que só do batismo do arrependimento de João. E sabemos que Paulo, ele fortaleceu aquela localidade, ele estabeleceu a igreja naquela localidade, mas ali já existiam irmãos que foram batizados pelo nosso profeta João Batista. E esses irmãos em Éfeso não conheciam o Espírito Santo, né? E nosso irmão Paulo, quando ele volta àquela localidade, vamos dar continuidade no capítulo 19, que diz assim: e aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, sendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos. Paulo, na sua terceira viagem missionária que ele começou, ele chegou a Éfeso. Mas interessante é o seguinte, que quando Paulo chegou em Éfeso, o nosso irmão Apolo, ele tinha saído de Éfeso e foi a Corinto. Sabemos que apóstolos, eles eram enviados por Deus a uma certa localidade, pregavam o evangelho, estabelecia a igreja, e depois de um período de tempo ele voltava naquela localidade para ver quais eram os irmãos que estavam maduros, e aí ele estabelecia os presbitérios naquela região que estava iniciando o evangelho. E quando Paulo chega, ele sente uma grande diferença, que os irmãos ele não conheciam o batismo do Espírito Santo, que é o batismo de revestimento de poder, de pregar o evangelho com ousadia, com autoridade, falar do Senhor Jesus. Os irmãos eles só tinham conhecido o batismo de arrependimento, o batismo de João Batista, ao qual eles foram batizados. E aí Paulo ele pergunta aos irmãos assim no versículo 2. Perguntou-lhe: recebeste, porém, o Espírito Santo quando creste? O que responderam: pelo contrário,
nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. E o nosso irmão Paulo, ele explica no versículo seguinte, dizendo: então Paulo perguntou: em quem, pois, foste batizado? Responderam: no batismo de João. Eles confirmaram que eles foram batizados pelo profeta João Batista, mas em si eles não conheciam o batismo do Espírito Santo e nem sequer sabia que existia o Espírito Santo. E naquele momento, Paulo, ele batizou todos aqueles discípulos, aqueles irmãos, e ele desceu para a sinagoga e pegou o evangelho durante 3 meses na sinagoga. E durante 3 meses houve um grande avivamento naquela localidade. Nosso irmão Paulo, ele começou a ver os grandes problemas que a igreja poderia enfrentar naquela localidade, e ele viu a necessidade de separar os discípulos dos falsos irmãos que estavam entrando no meio deles para ter comunhão com eles. E Paulo, nesse período de tempo, deixou os irmãos na escola de Tirano durante 2 anos, na escola de Tirano, e ali Deus usou Paulo poderosamente, houve milagres extraordinários, prodígios, e a igreja ela crescia poderosamente na graça do Senhor. Houve-se um grande avivamento em Éfeso no ano de 54. Houve um grande avivamento em Éfeso no ano de 54. Paulo ele passou 3 anos naquela localidade pregando o evangelho para aqueles irmãos a respeito do reino de Deus. De todo o conselho de Deus, ele pregou o evangelho em casa, naquela localidade. Todos os irmãos recebiam o evangelho. Existia uma grande unidade de amor entre os irmãos. Os irmãos se amavam, os irmãos entendiam o que Paulo falava a respeito do Senhor Jesus, a respeito do evangelho, a respeito do conselho de Deus, a respeito do propósito eterno de Deus para nós, para todos os santos. Que Deus abençoe os irmãos, que aqui foi uma pequena introdução. Vamos dar continuidade no próximo vídeo, falando sobre o livro de Efésios, como essa carta foi escrita, como é que ela foi dividida, em que período ela foi escrita, e que todos os santos venham a ser justamente edificados. Amém.